Olá, meus amores. Beijos. Estou aqui hoje para trabalhar um pouco com vocês com história, tá bom? Vamos trabalhar o plano de estudo tutorado, volume 3, semana 1 de história. Então, se você não está com seu pet na mão, com a sua apostila, pare o vídeo um pouco, tá? E vá pegá-lo. Veja bem, já foi falado para vocês sobre os nômades e sobre os sedentários. Já foi passado alguns vídeos nas videoaulas do Conexão Escola. E eu também já falei para vocês sobre os nômades. Bom, as atividades dessa semana, elas vão dar uma reforçada nessa parte do nomadismo, tá? Dos nossos antepassados. Então, vamos prestar bastante atenção. É muito interessante. Então, a primeira atividade foi pedido para vocês ler um texto e um mapa. O título do texto: Arqueólogos estudam a transição da vida nômade para o sedentarismo. Então, nós já vimos que os nômades eram pessoas, eram humanos que ficavam se mudando de um lugar para outro constantemente. E que o sedentarismo se deu a partir do momento que os nômades, ou seja, que aqueles humanos que ficavam viajando sempre, mudando de um lugar para outro, sem ter casa, moradia fixa. Então, a partir do momento que eles começaram a plantar, a colher, a criar animais, né? A criar animais não só para transportar as coisas. Então, aí passou a ser sedentarismo, tá? Então, vamos ver o texto. Arqueólogos estudam a transição da vida nômade para o sedentarismo. Pesquisa realizada na Amazônia conta com participação de doutoranda do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Arqueologicamente, sabemos que durante um período antigo, as pessoas se mudavam com maior frequência, não moravam em um único lugar por muito tempo. A partir desse período, vemos que em algumas regiões isso começa a mudar e as pessoas começam a morar por mais tempo em uma área. Elas tornam-se então mais sedentárias e em alguns casos começam a formar os solos de terra preta, comenta Marjorie Lima, do Museu Arqueologia e Etnologia, MAE, da USP. Então, esse texto, ele fala, né, sobre os nômades. Que os nômades, eles, né, foi deixando pouco a pouco, eles começam a formar os solos de terra preta, quer dizer, eles começam a preparar a terra para o plantio de produtos agrícolas, eles começam a ficar em um único lugar, tá? A fonte desse texto tá aí. Quem porventura quiser certificar, é só ir no site, tá? Que vocês vão encontrar. Aqui está o mapa. Esse mapa, ele tá um pouco diferente dos mapas que vocês costumam ver. O mapa mundi, ele vem diferente, tá? Então,
A princípio, vocês podem falar, mas esse mapa está errado. Porque, veja bem, aqui, quando vocês olham aqui, aqui seria onde que estaria a América, né? O continente da América, tá bom? E aqui ele ficou um pouco o contrário, ele ficou virado. Então, eu até coloquei lá na frente um outro mapa, aqui, ó, o mapa mundi. No mapa mundi, nós temos aqui, ó, a América, tá? Aqui a África, a Europa, tá bom? A Ásia, a Oceania, a Antártida, tá? Vocês vão ver que a África lá está do lado de cá, viu? Então, vou voltar lá. Bom, esse mapa ele está disponível nesse site aqui, tá bom, gente? Então, vamos lá. Aqui está a África. Então, o homem, ele, segundo a história, ele, para chegar até as nossas terras, aqui, ó, América do Sul, ele começou uma caminhada da África. Então, da África foi vindo aqui, ó, chegou a Europa, Ásia, tá? E foi passando aqui, aqui atravessou ó, o mar aqui, deve ter tido uns barquinhos, uns barcos aí, né? Aí chegou na América, né? América primeiro na América do Norte, a América do Sul, né? Aqui da Ásia, aqui, ó, vamos botar aqui da Ásia, eles já passaram aqui para a Oceania. E da Oceania também vieram para a América, especialmente a América do Sul, tá? Então, eles passaram aqui, ó. Tem quais os continentes? África, Europa, Ásia, até aqui 3, né? Oceania 4, América 5, porque aqui é um continente só, viu? A América. Vocês lembram que a América ela se divide em 3 partes: a América do Norte, a América Central, que tá aqui assim, ó, não foi colocado aí no mapa, e a América do Sul, que é onde está o Brasil, tá certo? Então, vamos passar lá no outro mapa. Então, veja o outro mapa aqui, ó. A América tá aqui, tá? A África tá aqui, de onde saíram os humanos, tá? Então, aí eles foram se espalhando para os outros continentes. E daí chegaram à América, tá? Agora responda as questões. Então, vamos ver quais as questões que estão trazendo aí. Letra A. Na letra A, perguntou: as pessoas que aparecem estão em movimento? Quais continentes? Ó, aqui ficou em movimento junto, aqui é separado, viu, gente? Houve uma falha grande aqui, viu? Quantos continentes eles percorreram? Então, eu vi com vocês lá. Vamos voltar? Olha aqui. Parece sim que estão em movimentos. Ó as setinhas. Essas setas estão indicando que eles estão se movimentando. Então, quantos continentes? 1, que é a África. 2, a Europa. 3, a Ásia. 4, a Oceania. E 5, a América. Lembra do que eu falei? A América do Norte, a América do Sul e a América Central, que não foi colocada aqui, é um continente só, tá? Então, as pessoas parecem, né, estar em movimento? Sim.
elas estão em movimento. Elas percorreram 5 continentes. Letra B. A partir da observação da imagem, responda em que continente há os primeiros vestígios da presença humana. Também, a partir da imagem, responda em que continente se deu o ponto final dessa caminhada. Vamos entender a pergunta. A partir da observação da imagem, responda em que continente há os primeiros vestígios da presença humana. Então, em qual continente mostra lá que as pessoas, que tinha pessoa, que tinha humano, em que continente? Vamos voltar? Em qual continente? Onde que iniciou? Então, na África. E em que continente foi o final? Segundo esse mapa aqui. O final foi onde? Na América. Olha aqui as setas. Então, finalizou na América, tá? América do Norte e América Central aqui, ó. Deu para entender? Eu acho que ficou claro, né? Então, origem. Ponto de chegada. A origem foi na África. E o ponto de chegada, a América. Tá bom? Então, originou na África e o ponto de chegada foi a América. 2. Leia os textos. Então, se falou os textos, provavelmente tem mais de um. Primeiro texto, nômade. Na pré-história, antes do desenvolvimento da agricultura e das cidades, muitos povos eram nômades. Eles se deslocavam de uma região a outra em busca de alimentos para si ou para seus animais. Com o passar do tempo, o número de nômades foi decrescendo, diminuindo. Algumas pessoas, no entanto, ainda têm estilo de vida nômade, isto é, não ficam morando no mesmo lugar por muito tempo. Como é o caso dos ciganos, por exemplo, eles não ficam muito tempo no mesmo lugar, eles ficam sempre se mudando. Esse texto, ele pode ser encontrado aí nesse site aí, viu? É um texto de Magda Pereira dos Santos. Então, veja aqui, tem Santos, com as letras todas maiúsculas, vírgula, Magda Pereira dos. Então, aqui a gente lê Magda Pereira dos, aí a gente volta aqui, ó, Santos, ok? Agora vem o outro texto. A agricultura possibilitou a vida sedentária, o aumento populacional e o cultivo de alimentos que sustentavam o grupo durante todo o ano. A necessidade de cultivo fez com que se tornasse necessário o domínio dos rios e a construção de obras públicas, o que ocasionou em uma revolução urbana. O que quer dizer isso? Olha só. A agricultura é o quê? O plantio e a colheita de produtos agrícolas, como o feijão, o milho, arroz, mandioca, a cana-de-açúcar, a soja e vários outros produtos agrícolas. Então, com o cultivo da agricultura, surgiu a vida o quê? Sedentária. O que é a vida sedentária? O homem passou a ter uma moradia fixa. Ele passou a fazer uma casa melhor, não ficou só armando tendas, barracas. Ele passou a fazer casas melhores, mais resistentes, passou a cultivar os produtos agrícolas, a criar mais animais para o consumo,
Então ele passou a cultivar mais alimentos para sustentar o povo do grupo deles. A necessidade de cultivo fez com que se tornasse necessário o domínio dos rios e a construção de obras públicas. Quer dizer, aí passou então a fazer mais construções, a fazer, por exemplo, postos, vamos supor assim, postos de saúde, depois foi, com o tempo, foi surgindo mais coisas. Hoje em dia nós temos postos de saúde, hospitais, escolas, né? Então tem muita coisa pública. Por que tem tanto de coisa pública? Porque o povo, eles moram no mesmo lugar, eles não ficam se mudando sempre como era antigamente, entendeu? Então os nômades é que mudam. Ainda existe nômades, mas não igual era no tempo passado, viu? Na antiguidade. Aí tá o autor do texto. Vamos lá, ensinei vocês como que lê. Se tem Rodrigues aqui, ó, em caixa, a gente fala em caixa alta. E tem Pedro Eurico. Como que eu vou ler? Pedro Eurico Rodrigues, tá? Tá disponível aqui o texto nesse site, tá bom? Letra A. Qual a principal característica de um nômade? Vocês já sabem. Qual é a principal característica de um nômade? O nômade vive em um lugar só? Por muito tempo ele fica? Não. Então o nômade não vive por muito tempo no mesmo lugar. Ele só fica, como se diz, de del em del, mudando, né? Sempre mudando. A casa deles chega a ser uma barraca, uma lona, né? Armado de lona, uma barraca armada de lona. Né? Por quê? Porque eles não fixam num lugar só. Então, qual a principal característica de um nômade? O nômade não vive por muito tempo no mesmo lugar. Próxima questão. Quais os benefícios o desenvolvimento da agricultura trouxe para a população? Então, com o desenvolvimento da agricultura, né, eles começaram a plantar vários produtos agrícolas. Quais foram os benefícios do cultivo da agricultura? O que aconteceu? Então, gente, com o plantio dos produtos agrícolas, né, com o desenvolvimento da agricultura, então, a agricultura ela trouxe mais alimentos, né, muito mais alimentos. Então, aí, o humano, as pessoas, elas não tinham a necessidade de sair daquele lugar para procurar alimento em outro. Que essa era uma das razões que os nômades viviam para lá e para cá. Eles saíam à procura de alimentos para eles ou para os animais que eles cuidavam. Então, quando o alimento acabava numa determinada região, eles desarmavam os acampamentos e se mudavam. Iam à procura de alimento. Aí, com o plantio dos produtos agrícolas, então houve a produção de mais alimentos e aí eles não tiveram mais necessidade de se mudar tanto. Deu para entender? Daí o que aconteceu? Foi dando origem aos povoados, às cidades. E hoje nós temos tantas e tantas cidades, né? Então, quais benefícios o desenvolvimento da agricultura trouxe para a população? Trouxe muito mais alimentos e a possibilidade de se fixar a um lugar, dando origem às cidades, né? Primeiro formou as vilas, né, os povoadozinhos,
depois transformou-se em cidades. Número 3. A número 3 pediu para vocês observarem, né, umas imagens. Observem as imagens apresentadas, né? Foi dado para vocês duas imagens. Então, veja aí. A primeira imagem são nômades no Tibete. Nômades no Tibete. Tibete, gente, é um lugar lá na China, tá? Fica na China, o Tibete. A outra imagem, quer dizer, são caravanas mostrando acampamento cigano em Arles, na França, tá? Então, essa segunda imagem são ciganos, né? Se mudando, né? Que eles só ficavam na estrada. Aqui são nômades no Tibete. Tibete fica lá na China. Você pode depois voltar lá naquele mapa lá e ver onde que está a China. Acho que eu vou voltar lá na China para vocês conferirem isso, tá? Então, vamos lá. Rapidinho eu vou voltar lá com vocês para a gente ver aquele mapa, tá? Vocês vão ver a localização. Vamos ver no mapa mundi aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó. O Tibete fala que está na China. A China está mais ou menos aqui, ó. Tá aqui, ó. A China. Então, o Tibete está nessa área aqui. Tá certo? No continente da Ásia. Já Arles está na França. A França está por aqui assim, ó. A França é vizinha da Itália, viu? Vizinha da Itália. Acredito que seja aqui, ó. Tá? Arles, na França. Deu para entender? Então, aquela primeira figura está mostrando os nômades daqui de Tibete. A primeira de Tibete, aqui na China. A segunda é a de Arles, na França, que é aqui assim, tá? Então, você pode depois olhar no mapa com cuidado, viu? Prestando bem atenção para não se confundir, viu? Então, vamos lá. Voltando, chegando lá nas imagens. Ok, vamos ver o que pediu? Vocês olham aqui que a imagem, ó, esses animais que, ó, a barraca aqui, né, armada, esses animais aqui, provavelmente são os animais que eles usam, tá? Às vezes para carregar as coisas, né, às vezes até mesmo para o próprio alimento, tá? Aqui já estão de mudança, né, as carroças carregando as coisas, os animais para puxar, né, as carroças e etc e tal. Agora responda. O que essas imagens têm em comum? Então, gente, o que elas têm em comum? O que elas mostram? Que tipo de povo que elas mostram? Os nômades, não é mesmo? Nas duas imagens são nômades. Então, o que elas têm em comum? Elas mostram povos nômades, tá? Letra B. Qual imagem é mais antiga? Vamos ter que voltar lá, né? Pra gente ver qual é a mais antiga. Então, vamos lá. Ó, a imagem 1, a do Tibete, é de 2015. Tá muito velha, não. Nós estamos em 2020, né? 5 anos atrás. A imagem 2 é de 1888. Então, qual é a mais antiga? A imagem 2. Qual é a mais nova? A mais recente? A de 2015. Aos nômades no Tibete. Vamos botar lá.
Então, qual é a mais antiga? A imagem 2, de 1888. Aí a letra C perguntou, qual a imagem mais recente? Mais recente quer dizer mais nova, né? Porque tem menos tempo. Qual é ela? A imagem 1, de 2015. Tá certo? Vamos para a letra D. As imagens retratam povos em lugares diferentes. Identifique-os. Então, vamos identificar lugar 1 e lugar 2. A imagem do lugar 1, quer dizer, da imagem 1. Vamos voltar lá? Vamos ter que voltar, né? Vamos ter que voltar. Ó, o lugar 1, quer dizer, na imagem 1, está representando que povo? Povo de onde? Do Tibete. E onde que fica Tibete? Falei com vocês. Onde? Na China. O lugar 2, que é esse aqui, ó, essa imagem 2, está representando povos de onde? De Arles, na França. Tá bom? Então é isso que vocês têm que colocar, tá? Vamos chegar lá? Rapidinho. Então vamos lá. As imagens retratam povos em lugares diferentes. Identifique lugar 1. Lugar 1 é onde? Os povos no Tibete. Lugar 2, os povos em Arles, na França. Aqui, ó, eu vou até pedir vocês, nessa lugar 1, vocês vão colocar os povos no Tibete, coloca uma vírgula aqui, ó, no lugar desse ponto, e colocam na frente, na China. China com letra maiúscula, viu, gente? Na China, ok? Eu quero ver quem prestou atenção no vídeo, viu? Lugar 1, os povos no Tibete, vírgula, na China. É que a tia esqueceu de colocar aqui, viu? Mas eu quero que vocês coloquem. Para refletir. Depois de resolver todas as atividades dessa semana, o que você aprendeu sobre as migrações humanas e o nomadismo? Então, gente, o que é a migração? Migração é esse andar do povo, tá? Essas mudanças que o povo fica. Muda de um lugar, vai para outro, torna a mudar, vai para outro. Isso que é migrar. Migrar é sair de um lugar para outro, viu? As migrações humanas. Nomadismo, né? O nomadismo são os povos que ficam o tempo todo migrando. Vão de um lugar para outro o tempo todo. Então, aqui é uma resposta pessoal, viu? Eu não tenho como falar para vocês. Depois de resolver todas as atividades dessa semana, o que você aprendeu sobre as migrações humanas e o nomadismo? Então, você pode falar um pouquinho aí sobre esse assunto, tá bom? Então, é isso. A nossa aula termina por hoje. Faça uma boa correção. Se tiver alguma dúvida, reveja o vídeo, tá? Não deixa nada em dúvida. Pergunte aí, papai, mamãe, vovó, titia, vovô, né? Periquito e papagaio, se tiver. Mas não deixa nenhuma atividade sem resolver, ok? Fiquem com Deus, tá? Se cuidem. E até breve. Beijos. Tchau, tchau.